Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui um outro vídeo, dando continuidade ao primeiro vídeo que eu gravei para vocês. E os meus estudos bíblicos, eles se baseiam em versículos da Bíblia. Eu normalmente não vou falar nada muito além do que está na Bíblia, mas no caso específico desse versículo, eu vou falar algumas coisas que eu estudei. Então, como eu sei, muitas pessoas que são cristãs, né, se consideram cristãos, que seguem os ensinamentos de Cristo, não leem a Bíblia, né? Então, eu vou ler um versículo bíblico e nós vamos ler bem prestando atenção em cada palavra do versículo para que as pessoas que não têm o hábito da leitura na Bíblia comecem a ver que a Bíblia é um livro cheio de informações. Muitas pessoas já leem a Bíblia, já fazem estudos profundos, né, de cada palavra, de cada sentença, em várias Bíblias diferentes, até no hebraico, né, ou no aramaico, ou em outras línguas, ou no grego, né, que é a linguagem original lá da Bíblia lá atrás. Enfim, esse assunto tem muito pano para manga, mas a questão é que hoje eu vou ler um versículo aqui e vamos falar um pouquinho sobre Isaías 42, 20. Primeiro eu vou ler o versículo e aí vamos conversando a partir daí. Esse versículo é um dos estudos bíblicos que eu fiz enquanto eu estava no caminhão. Se você não viu o vídeo passado, aconselho que você veja para saber mais ou menos aonde a gente parou aqui no fio da meada aqui. Então vamos lá. Vou ler aqui, beleza? Isaías 42, 20. Pode pegar sua Bíblia, vamos acompanhar juntos, vamos ter o hábito de ler a Bíblia. Porque, na minha opinião, a Bíblia é o livro onde se encontra a verdade, beleza? É o único livro onde estão as verdades, a verdade verdadeira. Porque tem muitas mentiras sendo contadas ao longo da história da humanidade, desde o início dos tempos. Então vamos lá, povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. Então, vamos prestar bem atenção nas palavras que estão aqui. A mensagem é para o povo de Israel, tá? Porque começa assim esse versículo. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. Então vamos lá. Aí você me pergunta, mas Carol, esse versículo é para o povo de Israel. A gente está no Brasil, a gente está em Portugal, a gente está onde quer que seja no mundo. Não estamos em Israel, não somos esse povo que está sendo falado na Bíblia, né? Isso que eu também pensava. Nós somos sim o povo de Israel. O povo de Israel se espalhou pelo mundo inteiro. Tanto é que em Apocalipse tem passagens que falam que no final dos tempos Deus vai juntar os seus escolhidos de todos os cantos do mundo. Então, sim, o povo de Israel, ele se espalhou pelo mundo e nós somos o povo de Israel. Aquele povo que está na Bíblia, na qual Deus fala com esse povo constantemente. Se você passar a ler a Bíblia, ou se você já lê a Bíblia, você vê muitos versículos assim de Deus falando com o povo de Israel. Ele nada mais nada menos está falando do que com os nossos parentes, com os nossos ancestrais, né? Com pessoas que a gente tem sim parentesco, porque somos descendentes de Adão e Eva e somos o povo de Israel, tá? A gente tem como parente bem distante essas pessoas que estão se referindo, que Deus está se referindo lá na Bíblia. E as mensagens que Deus fala para o povo de Israel, lá na Bíblia, lá naquela época, se referem a nós também. Por quê?
porque a história se repete ao longo dos anos, é sempre a mesma coisa que acontece, passam anos, as mesmas situações acontecem, porque não há nada de novo embaixo do sol e tudo é sempre uma repetição. Mas como a gente tem um período de vida, nós morremos, nascem outras pessoas, mas as histórias continuam a acontecer da mesma forma. Então a gente pode sim considerar que o que Deus fala para o povo de Israel lá na Bíblia naquela época é para nós também, porque nós somos o povo de Israel. Tem 12 tribos que fazem parte do povo de Deus, que são as 12 tribos de Israel. Nós fazemos parte de alguma delas, não sabemos qual, não sabemos a que tribo pertencemos. Eu fiz uma pesquisa rápida uma vez sobre o meu sobrenome, que é Ortega, e agora que eu sou casada, também sou Almeida. Então, numa lista que eu achei na internet, fazendo pesquisas, eu achei que o nome Ortega e Almeida, né, são 2 sobrenomes, eles podem ser que eles tenham raízes da tribo de Judá. E fui pesquisando, fui mais a fundo nessa história e o que eu encontrei? Da onde que veio o meu sobrenome, quem são as pessoas que fazem parte dessa família Ortega, dessa família Almeida, no caso desses 2 sobrenomes, né? São inúmeras pessoas no mundo, inúmeros sobrenomes, mas eu consegui achar um pouquinho de coisa sobre o meu sobrenome. Então, Ortega tem origens mais da Espanha, Almeida também, mas aí eu fui indo, né? Eu pensei, meu avô nasceu no Brasil, mas seus pais são espanhóis. E os pais deles, o que aconteceu? Por que o nome Ortega é tão forte na Espanha, mas também tem Ortega na Argentina, tem Ortega no Brasil, tem Ortega nos Estados Unidos, tem Ortega no México? O que aconteceu? Da onde que veio essas pessoas e por que se espalharam tanto pelo mundo? Cada um para um lado. Será que são pessoas da mesma família? O que será que acontece? Então, fui mais assim nas origens da parte da minha família que eu conheço e os pais do meu avô, que tem o nome Ortega, eram espanhóis puro, mas e para trás deles, o que aconteceu antes deles chegarem na Espanha, né? Então, passei a estudar um pouquinho, consegui achar um pouco de informação sobre isso. São povos que estavam em Israel, primeiramente, né? Estavam de alguma forma, tudo começou em Israel. Lá é o centro, o termômetro do mundo, o centro da onde começou a história da humanidade, digamos assim, aquela região, né? Então, o povo que é cristão, né? Que quer seguir os ensinamentos de Cristo. Eu vou falar Cristo aqui porque é o nome mais conhecido de Jesus Cristo, né? Mas eu já aprendi que Jesus tem outro nome, né? Que é um nome que tem significado, mas isso eu falo em um outro momento. Mas eu vou falar Jesus Cristo aqui. Então, o povo que seguia os ensinamentos de Jesus sempre foi muito perseguido, muito. Desde a época lá do início, já tem essa perseguição pelas pessoas que são do anticristo, né? Pelas pessoas que são inimigas. Quando você vê na Bíblia aqueles povos, né? Por exemplo, Davi lutando com vários povos, esses povos que o povo de Deus está lutando contra são povos que não são o povo de Deus. Então, existem esses 2 tipos de povos. Existe o povo de Deus e existe o povo que não é de Deus, que é totalmente anticristo. Lá na Bíblia mesmo fala que a pedra que os construtores rejeitaram, que é Jesus Cristo. Então, você já vê aí a separação de 2 tipos, de 2 grupos, pelo menos, de pessoas, né? Então, sempre teve as pessoas anticristo que perseguem as pessoas cristãs, desde essa época. E o que acontece? Ou você se torna um de nós e vira anticristo, ou a gente, né, passa a faca em você. Mais ou menos isso. Então, o que acontece quando há essa perseguição contra o povo que segue a Cristo? Essas pessoas, elas têm que migrar. Ou elas abandonam Cristo e se tornam o que os perseguidores querem que elas se tornem, né?
mais um anticristo, mais uma pessoa que vai contra os princípios de Cristo, ou essa pessoa morre, ou ela foge. Então, começou essa migração, né? Essas pessoas saindo de Israel. E uma parte dessas pessoas foi para a Europa, foi para os outros continentes, os outros países, e uma parte ali foi para a Península Ibérica, que é essa parte aí, Espanha, Portugal, e ali também tem perseguição, ali também houve perseguição. E nessa região, né, da Europa, também houve perseguições, né? Ou vocês se convertem ao lado do anticristo, ou, né, passamos a faca em vocês, porque há essa perseguição no mundo, em todos os lugares do mundo, desde dessa época até os dias de hoje. Então, essas pessoas fizeram o quê? Ou elas têm que ceder, ou elas têm que fugir. Então, essas pessoas fugiram para o Brasil, para o México, para os Estados Unidos, para a Argentina, para a América Latina, para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte, enfim, fugiram. E cada um se instalou em um lugar e ali foi fazendo sua família, foi fazendo, né, foi tendo mais filhos e aí vai se espalhando, né, as pessoas vão se espalhando cada vez mais. E aí, por isso que tem, normalmente, o nosso sobrenome, a gente acha pessoas com o mesmo sobrenome que o nosso em várias partes do mundo. E a gente fica se perguntando, será que são meus parentes? Às vezes não, às vezes são, né? É muito complexo esse assunto e é muito difícil achar as respostas quando você começa a ir atrás, né? Eu achei mais ou menos essa história que eu contei para vocês, mas eu acho muito raso ainda, eu acho que tem muito mais informação, mas é complicado de encontrar as informações verdadeiras, porque em nenhum livro de história você vai achar que há perseguição para quem segue as doutrinas de Jesus Cristo. Você nunca vai encontrar a história sendo contada desta forma. A história vai ser contada com outros nomes, entende? Com outros motivos, mas não esse. E é por esse motivo que as pessoas se espalharam pelo mundo e o povo de Israel está todo espalhado pelo mundo. E lembra que eu falei para vocês que na Bíblia tem alguns momentos de conflito, né, entre dois povos, ou entre povos, na qual é o povo de Deus contra um outro povo. Ah, mas quem é esse outro povo? Também não sei de onde surgiram, né? Tem especulações, mas a resposta exata ninguém tem, né? Não sei. Eu não tenho. Mas são povos que não fazem parte do povo do Eterno, do povo de Deus. Não são o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel e sim, aquele povo da Bíblia é nosso parente. Por mais distante que seja, ele é nosso parente. E quando a gente lê a Bíblia, não pense, né, que a Bíblia é um livro que está cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de falhas e a Bíblia não tem crédito, porque é isso que eu também, acho que um dia muito longe pensava também, mas aí quando comecei, né, a ter esse estalo que eu contei no vídeo anterior, aí eu vi que a Bíblia é muito forte e tudo que está na Bíblia é verdade. Tem algumas partes que a gente tem que ir mais a fundo estudar, mas a Bíblia é um livro concreto, não é um livro de fantasia, não é um livro de lenda, não é um livro que tem partes erradas e tem algumas partes certas. Não, a Bíblia é a única verdade que você pode encontrar. E se você passar a vida inteira estudando a Bíblia, você ainda não consegue estudar a Bíblia inteira de tão profunda que é. E então, quando nesse versículo, né? Povo de Israel, você tem visto muitas coisas. O que é isso? Você, não preciso nem explicar, né? Isso aqui por si só já está dizendo. Você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nada. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. Por quê? Porque a gente está na cegueira espiritual. Porque a gente olha, mas não enxerga. Tanto é que, quando eu tive a minha experiência do despertar, que eu contei no vídeo anterior, tudo que você viu a vida inteira,
você não enxergava nada por trás daquilo e de repente você enxerga muita coisa por trás de coisas que você tá vendo a sua vida inteira. Então é isso que significa esse versículo. Você escuta muitas coisas, mas você não sabe o que tem por trás. Então, para você é tudo muito normal, mas na hora que dá esse estalo, não precisa ninguém te falar nada para você entender. É mais ou menos assim. Por enquanto, aqui hoje é esse vídeo. Eu agradeço quem está aqui, né, ouvindo a minha mensagem. Eu realmente sinto que eu tenho que passar essas mensagens para frente. Eu sei ainda que as minhas explicações assim não são perfeitas, né? Não explico da forma que eu gostaria, mas eu estou dando o meu melhor. Se você gostou do meu vídeo, da minha mensagem, massa, beleza. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Não precisamos ficar de mal, né? Não precisamos ter atrito um com o outro, porque às vezes temos opiniões diferentes e não tem problema nenhum nisso. Só estou passando as minhas experiências nessa parte aí, espiritualmente falando, desse contato, né? Desse chamado que eu tive aí com o mundo espiritual divino, né? Que Deus, graças a Deus, abriu meus olhos para essas coisas e eu sinto que eu tenho que passar isso para frente. Hoje eu só vou falar desse versículo que tem como tema aí principal das pessoas que estão na cegueira, que é o estudo que eu fiz. Eu anotei além desse mais 1, 2, 3, 4 versículos que eu posso falar no próximo vídeo. Mas é isso, hoje que eu tenho para falar é esse versículo em especial. Então pensem nisso. Nós somos o povo de Israel e estamos mais próximo do povo que está lá na Bíblia, dos personagens bíblicos, do que a gente pensa. Estamos muito próximos deles e a gente acha que a gente não tem conexão nenhuma com eles, quando na verdade a gente tem muita conexão. São os nossos familiares que estavam lá vivendo aquelas coisas na Bíblia e passou o tempo e nós estamos aqui totalmente desconectados dessa, né? Tem um vão muito grande entre o que aconteceu na Bíblia e o que acontece hoje em dia na nossa vida, mas a gente tem que unir essas duas coisas porque vai fazer todo sentido para nós lermos a Bíblia dessa forma. É isso. Acho que tá bom por aqui e uma boa tarde aí para todo mundo e até a próxima. Até o próximo vídeo. Até mais.